Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Maker STM32. Neste vídeo, faremos uma breve introdução ao sistema operacional FreeRTOS, que nos acompanhará aí ao longo das próximas videoaulas deste treinamento. Vamos aí trazer algumas características do FreeRTOS. Bom, a primeira delas é você ter a possibilidade de trabalhar com aplicações determinísticas de tempo, ou seja, um tempo de resposta quase constante aos eventos. Outra característica é que ele pode fornecer menor taxa de processamento que um GPOS. Mas isso não significa uma taxa de processamento ruim. Lembre-se que o FreeRTOS ele favorece uma tarefa de prioridade mais alta em termos de execução. Além disso, você tem pequena interrupção e latência de agendamento. Nos GPOS, esses parâmetros podem variar significativamente. Aqui nós temos uma imagem onde a gente representa um pouco do que a gente falou, onde nós temos aqui duas tarefas de controle de LEDs concorrendo ao longo do tempo. Então a gente pode observar que essas tarefas, elas podem ser interrompidas por uma interrupção. Então, há a possibilidade de se interromper uma determinada tarefa por uma interrupção a ser executada. E é importante observar essa latência que a gente comentou, a latência de interrupção e a latência de agendamento. Continuando aqui as características do FreeRTOS, ele utiliza agendadores para alocar o tempo de CPU para suas tarefas. No nosso caso, nosso microcontrolador desse treinamento ele tem apenas um núcleo. Então, apenas uma tarefa por vez é alocada na execução pela CPU. Ele possui possibilidade de agendamento cooperativo, um algoritmo de agendamento cooperativo. O que significa isso? A tarefa em execução ela é responsável por forçar uma troca de contexto, permitindo que outras tarefas sejam executadas. Há a possibilidade também de utilizar o agendamento preemptivo, que é o que nós vamos focar no nosso treinamento. Nos nossos exemplos, nós vamos focar nos agendamentos preemptivos. Isso significa que o algoritmo aqui, ele seleciona uma tarefa a ser executada com base em sua prioridade. Uma tarefa, por exemplo, de alta prioridade, quando está em estado de pronto, ela, entre aspas, toma a execução da CPU antes de uma tarefa do que uma tarefa de baixa prioridade. O outro ponto bastante importante é o fatiamento de tempo, Time slicing, que a gente fala. Nós vamos trabalhar aqui com um algoritmo de agendamento preemptivo com recurso de time slice. Então, todas as nossas tarefas, quando têm a mesma prioridade, elas vão compartilhar o tempo de processamento da CPU. Nesse caso, cada uma recebe uma fatia de tempo e essa fatia ela é conhecida aí como quantum ou quântica. Aqui nós temos um exemplo nessa imagem, onde a tarefa 1 e a tarefa 2 são duas tarefas concorrentes, mesma prioridade, e a gente vê essa divisão, esse slicing, esse fatiamento de tempo em suas execuções. Por outro lado, quando a gente tem prioridades distintas, a gente pode observar aqui nesta imagem que a tarefa de maior prioridade, que é o exemplo aqui, a tarefa LED 1, ela tem prioridade sobre a tarefa LED 2, que tem prioridade sobre a tarefa LED 3. Então, nós podemos observar que, ao estar preparada para ser executada a tarefa LED 2, por exemplo, logo aqui no início, ela vai, quando tiver alocado aí a sua troca de contexto, ela vai tomar lugar aqui na execução que estava sendo feita para a tarefa LED 3. A tarefa LED 3 ela para de executar nesse momento, a tarefa LED 2, que tem uma maior prioridade, entra em execução e, ao final, retorna para aquele ponto que tinha parado antes da troca de contexto para a continuação da execução da tarefa LED 3. Finalizou a execução dessas tarefas, o sistema ele fica ocioso.
né? Preparado para novas tarefas que porventura chegarem aí ao estado aí para permitir ser executadas, né? Prontas para serem executadas, que é o que acontece nesse exemplo aqui na sequência. A tarefa LED 2 assume que está pronta para se executar novamente, mas veja que a tarefa LED 1, que é de maior prioridade, ela ficou pronta também. Então, ela vai interromper a tarefa de menor prioridade e ser executada. E, posteriormente à sua execução, essa tarefa de menor prioridade, ela toma sua parte e é executada. Então, aqui é um exemplo de como que é o esquema de tempo do nosso agendamento preemptivo com time slice. Aqui é o nosso diagrama de estados, né, básico do FreeRTOS. Nós temos aqui 4 estados possíveis para uma determinada tarefa. Estado de execução, ela está sendo executada nesse momento. Estado de pronto, o próprio nome já diz, a tarefa está pronta para entrar em execução. E os 2 estados de bloqueado ou suspenso, que a tarefa está parada nesse momento e aguardando alguma sinalização, algum evento, né? O exemplo, tarefa em estado de bloqueado, ela pode ser desbloqueada através de alguns exemplos. Ela pode estar guardando semáforos, pode estar guardando mutex, fim de um delay, por exemplo, né? Entre outros. A tarefa que está suspensa, você pode suspender uma tarefa e ela permanece suspensa, né? Até que você, por exemplo, resuma a tarefa e essa tarefa ela vai para o estado de pronto, aguardando o seu espaço, o seu momento para ser chamada e ser colocada em execução, né? Então, portanto, aqui somente tarefas com estado pronto podem ser executadas pelo agendador. Com relação às prioridades de tarefas, tarefas de maior prioridade, o que normalmente alocamos para essas tarefas? Eventos críticos, como, por exemplo, controles de segurança de máquina, drivers de máquinas, de dispositivos, etc. Tarefas de média prioridade são aquelas que não estão sendo executadas 100% do tempo. Exemplo, linhas de comando, né, do administrador, etc. E as de menor prioridade são aquelas gerais da aplicação. Um ponto muito importante no FreeRTOS é o esquema de alocação de memória. Nós temos aqui 5 esquemas de alocação de memória, né? O mais simples deles é o RIP1. O RIP1 ele é o esquema mais simplório que existe. Ele não permite, por exemplo, liberar uma memória uma vez que ela foi alocada, né? Pode ser apropriada para alguns, né, exemplos de aplicativos incorporados, tá? RIP2, aí essa daqui já permite alocação de memória, liberação de memória alocada, né? Liberação de memória alocada, porém ela não inclui um algoritmo de coalescência, ou seja, ela é legada, ela é um legacy do esquema RIP4. Então, o esquema RIP4, que a gente pode observar aqui, ele substitui com vantagens a implementação RIP2. Então, praticamente não se utiliza mais a alocação do tipo RIP2. Tá? É importante, por não possuir aqui um algoritmo de coalescência, que é o caso da RIP2, ela possui muito problema de fragmentação de memória RAM. Tá? RIP3 ela já encapsula algumas funções da biblioteca C, né, padrão, como as funções malloc, né, de alocação de memória e liberação de memória free, tornando aí o seu thread mais seguro, né? No nosso caso, nós vamos optar pelo RIP4, como eu comentei aqui. O RIP4 ele substitui com vantagens a implementação do RIP2 e implementa o algoritmo de coalescência. Mas é só para trazer que existem alguns outros esquemas e que eventualmente, né, pode ser que em alguma situação, em algum projeto, um outro RIP, né, como o RIP3, por exemplo, esteja sendo implementado. E para finalizar, temos ali o RIP5. Tá? Antes de falar do RIP5, né, o RIP4 ele substitui com vantagens, tá? O RIP2. Ele implementa o algoritmo de coalescência e, importante, é o padrão mais utilizado aí de forma unânime nos projetos atuais com FreeRTOS. Tá? E para finalizar, o RIP5, ele usa os mesmos algoritmos do RIP4, porém permitindo que o RIP abranja regiões de memória não adjacentes, não contínuas. Tá? Porém, ele
tem aí uma maior dificuldade na sua implementação. Então, o RIP4 é o esquema que nós vamos estar utilizando aqui no nosso treinamento. Aqui na prática, né, a gente tem esse seguinte esquema da alocação da memória RAM, tá? Na prática. Então a gente tem o Total Heap Size, que depois a gente vai falar na prática como que você configura ele. E é importante observar que dentro do Total Heap Size, você tem aqui, né, o armazenamento das alocações de memórias para as diferentes tarefas que você vai implementar no seu programa com FreeRTOS, né? Então você pode colocar aqui, por exemplo, observa que legal aqui, nós temos aqui o Task Control Block, o TCB, que é extremamente importante. Ele faz o controle do bloco de tarefas, ou seja, durante uma troca de contexto, quando você vai de uma tarefa para uma outra tarefa, ele vai carregar informações de valores de registros daquela tarefa que está entrando, né? Permitindo, por exemplo, a execução do ponto exato onde ela havia sido interrompida na última troca, né? Então nós temos aqui o stack, né, para a tarefa número 1, para a tarefa número 2 e o task control block, que é bastante importante, né? Então quando a gente cria uma tarefa, nós estamos já alocando para esse esquema, né, para uma determinada tarefa, o task control block e o stack daquela tarefa, né? Existem, né, outras áreas alocadas, como por exemplo, quando você cria uma fila, já existe aqui, né, um esquema de alocação para filas. Existe também já um esquema de alocação na memória para os seus semáforos. Então aqui é bem legal que a gente observa que o Total Heap Size ele é muito importante porque tudo que você vai colocando no seu projeto, à medida que ele vai crescendo, o Total Heap Size ele tem que comportar esse crescimento, tá? Variáveis globais. Aqui nós entramos numa situação bastante particular, tá? Variáveis globais tem momentos que elas não são completamente evitáveis, tá? Então, se não for possível trabalhar sem a utilização de variáveis globais no seu projeto, é necessário se tomar muito cuidado, pois essas variáveis globais, elas podem levar o programa a apresentar alguns bugs de difícil rastreio, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses bugs e a gente vai falar um pouquinho dos métodos para a gente poder trabalhar com maior segurança, tá? Bom, se você perceber que está utilizando muitas variáveis globais num projeto com RTOS, cuidado, pergunte a si mesmo, tá? Não poderia ser melhor representado como uma mensagem em uma fila, por exemplo? Primeiro cenário, passar mensagens discretas utilizando filas, né? É mais seguro, com certeza, é determinístico, né? Essa mudança de mentalidade que a gente está falando aqui, tá? Ela costuma gerar projetos mais limpos e mais determinísticos. Então, você utilizar filas para trocar mensagens entre tarefas, grupos de eventos para você sinalizar mudanças de estados, notificações simples como Task Notification e acesso a recursos compartilhados utilizando, por exemplo, Multex, quando você quer utilizar recursos compartilhados, como, por exemplo, periféricos do dispositivo, um periférico UART que está sendo compartilhado entre diferentes tarefas, use Multex. Mas se não tiver jeito de correr fora de algumas variáveis globais, não se preocupe. Nós vamos mostrar aqui como que a gente pode trabalhar de uma forma bastante limpa, bastante robusta, para se evitar uma condição muito comum, que é a condição de corrida de dados, tá? Então, a gente vai trabalhar com sincronização e bloqueio, né, dessas variáveis quando elas estão sendo compartilhadas entre diferentes tarefas, né? Então, se diferentes tarefas acessam o mesmo recurso, né, uma mesma variável ou as mesmas variáveis globais, nós temos que implementar proteções para isso, tá? Então, algumas dicas de uso para variáveis globais. A primeira dica é a gente limitar o escopo sempre que possível, tá? Então, prefira as variáveis estáticas no próprio arquivo main,
Então, ao invés de você usar globais exportadas, né, prefira variáveis estáticas no próprio arquivo main. Isso ajuda a manter a declaração organizada, tá, em uma região com escopo bem definido. Vai evitar colisões de nomes, vai organizar o código de forma lógica em projetos principalmente muito grandes. E se realmente precisar ser global, encapsule o acesso utilizando funções getter e funções setter. Tá? Isso centraliza o controle, facilita a adição de proteção de thread no futuro. E nós vamos apresentar no futuro, quando a gente for falar sobre mutex, né, sobre o tema mutex nas próximas videoaulas, nós vamos falar como implementar esse tipo de função. Tá? Segundo, não aponte para endereços de locais. Não pegue a ponte, essa global, né? A ponte, um ponteiro, para variáveis locais, para endereços de locais. Tá? Numa troca de contexto entre tarefas ou entradas de interrupção, se você fez isso, você pode com certeza gerar corrompimento de dados dessas variáveis locais. E por último, organize, documente, revise. Quem que inicializa? Quem lê? Quem que escreve? Qual sincronização protege? Tá? Documente quais tarefas ou interrupções lê e escreve em cada variável global. Ok, retornando aí à ferramenta gráfica do nosso projeto, a gente tem a opção aqui Middlewares and Software Packages. Aqui a gente tem a opção Xcube FreeRTOS. Quando a gente clica nessa opção, né, a gente tem aqui a possibilidade de selecionar a versão do FreeRTOS e a versão aqui do CMSIS RTOS V2 a ser instalado no nosso projeto. Como eu já tenho instalado aqui no meu Cube IDE, né, essa versão 1.3.1, que é a versão que eu estou utilizando aqui neste treinamento, eu não vou ter a opção aqui de selecionável de instalação, ela já está instalada. Caso você não tenha instalado ainda, você vai ter aqui este botão em azul com o escrito install para que você faça a instalação deste pacote. Tá? Então, como eu já tenho instalado, a única coisa que me resta é selecionar esta versão. Então, aqui dentro do RTOS 2 em Core, eu vou selecionar a única opção disponível, que é esta opção aqui, tá? E vou selecionar o RIP, né? Como eu já havia apresentado, vamos utilizar aqui o esquema RIP 4 no nosso projeto. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai fazer. Para a versão 10.6.2 do CMSIS RTOS versão número 2. Feito isso, a gente já vai observar aqui que a gente tem já a possibilidade de fazer configurações para o nosso RTOS. Tá? Então, quando eu clico aqui em Xcube FreeRTOS, nesse momento vocês já podem observar aqui, já aparece aqui visível CMSIS RTOS versão número 2 para essa família que eu selecionei de microcontroladores, que é a família H5. Tá? Então, muito importante, quando você for instalar aqui em Software Packages, o componente que você está fazendo o download para o FreeRTOS, já busque o componente compatível com a família aqui H5. Tá? A gente já vai visualizar em breve algumas configurações importantes aqui do nosso FreeRTOS. Mas antes disso, eu quero dar uma passadinha em algumas documentações disponíveis na internet para que você possa ter uma visualização completa desses recursos que a gente está tratando. Então, já abri aqui no navegador a página do CMSIS RTOS 2. Essa é a página oficial da ARM, né, com relação ao RTOS V2, a implementação versão número 2, baseada aqui, claro, né, no CMSIS. É muito importante, né, quando a gente observa essa configuração, é entender que o que a gente tem aqui, na verdade, é uma interface genérica de um RTOS. Tá? Por dentro, a implementação abaixo das funcionalidades do RTOS, a gente escolheu, optou no nosso projeto pelo FreeRTOS.
você me pergunta, poderia ser um outro RTOS? Sim. O que o CMSIS RTOS V2 faz é encapsular e deixar de uma forma bastante homogênea, uma interface genérica, aquelas funções que antes pertenciam a um RTOS específico. Então, quando eu trabalho com a padronização CMSIS RTOS, qualquer sistema operacional de tempo real que eu optar para ser utilizado no meu projeto, essa interface genérica ela abstrai estas funções. Ou seja, a portabilidade desse projeto ela fica muito mais facilitada. Se futuramente você optar por substituir o FreeRTOS por um outro RTOS, perfeito. Estando coberto dentro dessa interface genérica, né, do CMSIS RTOS V2, você não vai nem praticamente, né, ter que fazer qualquer alteração naquelas funcionalidades daquele novo sistema operacional que você está portando para o seu projeto. Então isso é muito importante, né? A interface CMSIS, né, de Cortex Microcontroller, para a implementação de RTOS, se eu estou utilizando a versão número 2 dela, ela cria ali uma interface genérica onde as funções que eu acessar e que eu chamar aqui, se amanhã eu trocar o RTOS que eu estou utilizando por baixo, eu não vou ter problema algum para portar o meu projeto, né? Pelo menos é assim que a gente entende que é o contexto dessa estrutura, que ela deveria fazer isso e ela faz isso para aquilo que ela foi desenvolvida, ok? Então, basicamente, aqui nesse treinamento, nós vamos trabalhar diretamente com as funções disponíveis na API CMSIS RTOS V2. Tá? Interessante, quando a gente usa o CubeIDE, tanto na utilização do editor gráfico, quanto na seleção de recursos de middleware, a implementação padrão, ela segue as funções do CMSIS RTOS V2. E internamente, essa estrutura CMSIS, né, RTOS V2, ela faz o encapsulamento do kernel escolhido. Nosso exemplo é o FreeRTOS. Isso garante aí uma excelente portabilidade quando você necessitar utilizar um outro kernel. Então, se a gente continuar aqui dentro da documentação do CMSIS RTOS V2, nós temos aqui em detalhes das funções e das diferenças de funções de API, tudo que a gente precisa para o nosso RTOS. Então, a gente tem aqui as funções de inicialização, OS kernel start, por exemplo, que vai fazer a inicialização do kernel. Quando a gente entra no OS kernel start, né, a gente posteriormente, a gente tem as threads, né? Então existe aqui, por exemplo, a definição de uma nova tarefa. Então, iniciei o kernel, eu vou iniciar aqui a execução das minhas tarefas, né? Habilitar as minhas tarefas. Então, eu tenho aqui a função OS thread new, onde eu vou aqui internamente, eu não, né? O sistema já, o CMSIS RTOS, internamente ele vai encapsular uma função compatível com a função de criação de threads, né? De novas threads, aqui genericamente chamada OS thread new. Por dentro, ele vai utilizar uma função do FreeRTOS. Como que a gente encontra isso? Vamos dar uma olhada lá no nosso projeto para a gente visualizar onde que está isso daí. Tá abrindo aqui no nosso projeto, a partir do momento que a gente habilitou, né, o nosso RTOS, eu tenho aqui alguns arquivos que eu consigo visualizar para o meu RTOS. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um dos arquivos, que é um arquivo de configuração, né, onde a gente vai encontrar, aqui dentro de CMSIS, né, a implementação dessas funções. Tá? Então, a gente vai buscar aqui a implementação do nosso RTOS. Mas para que isso aconteça, eu preciso gerar o código. Veja que eu habilitei o FreeRTOS, mas eu ainda não gerei o novo código. Então, aqui no Project Explorer, eu não tenho refletido aqui essa minha atualização. Então, o que eu preciso fazer? Né? Basicamente, eu vou salvar aqui
No momento que eu salvar, eu vou gerar o novo código. E aí, compilando esse novo código gerado, a gente já vai ter alguns arquivos base para se trabalhar com o FreeRTOS, tá? Então é muito importante, né, esse passo antes da gente sair buscando o arquivo para fazer a visualização. Veja aqui que interessante, né? A gente recebeu essa mensagem, tá? Quando se utilizar um RTOS, é altamente recomendado que a base de tempo das funções Hall delay, por exemplo, seja outra diferente do systic. O systic ele será alocado para o RTOS, para o FreeRTOS que está rodando lá por baixo do CMSIS RTOS V2. Então nós temos que, por segurança, né, por recomendação, mudar a base de tempo das funções Hall para uma outra base de tempo, né? Então, para isso, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou gerar ainda o código. Nós vamos retornar aqui na ferramenta gráfica e eu vou mostrar para vocês aonde que a gente faz essa seleção, tá? Então, basicamente, o RTOS ele já vai utilizar o systic, tá? A base de clock do RTOS é nativamente o systic. Mas a base de clock para nossa biblioteca Hall será alterada. Então, aqui em System Core, né, dentro da aba Sys, né, a gente tem aqui a possibilidade de mudar a base de tempo das funções Hall. Eu vou optar por um timer tranquilo, né, que não gere tantos conflitos na minha aplicação, porque eu vou utilizar outros timers posteriormente. Então, vou utilizar aqui o timer 6 para minha aplicação. Ok, nesse momento eu já vou fazer a geração do arquivo, tá? Agora eu não vou ter mais aquela mensagem, aquele pop-up que eu tinha anteriormente, né? E vamos ver o que a gente tem aqui de informação com relação a esses arquivos, né, de inicialização. Como que é encapsulado, como que o CMSIS RTOS V2 encapsula as funções do FreeRTOS. Tá? Então veja que ele já está nesse momento gerando aqui na aba Middlewares, Third Party, ele gerou aqui o FreeRTOS. Então, esse daqui é o nosso FreeRTOS e aqui é o CMSIS RTOS V2. Então, nós temos aqui um arquivo .h, por exemplo, né, com a definição do cabeçalho de todas as funções, né, todas as estruturas do CMSIS OS. Então a gente tem aqui o kernel initialize, thread new, que é o que a gente tinha comentado para vocês anteriormente, a função thread new, entre outras, tá? Então muito importante aqui esse ponto. Então aqui em FreeRTOS, fonte CMSIS RTOS V2, a gente tem as implementações daqui da declaração das nossas funções aqui. Então CMSIS OS 2, que é a versão que nós estamos utilizando. Quando a gente desce aqui na implementação, né, de cada uma daquelas funções, a gente tem aqui, ó, inicialização do kernel, tá? A gente tem aqui informações, estado, kernel start, né? Veja que legal. A função CMSIS OS V2, internamente, ela já tem toda uma estrutura para chegar aqui e chamar a VTask Start Scheduler, que é a função de inicialização do scheduler baseada no FreeRTOS. Está lá na implementação do FreeRTOS. Quando a gente desce aqui um pouco, a gente vai chegar, por exemplo, na função que a gente tinha tratado aqui, por exemplo, OS Thread New, né? Cria uma thread e adiciona essa thread como ativa. Tá? Então a gente tem aqui dentro dessa estrutura, se a gente for descendo aqui, a criação dessa inicialização. Então quando a gente tem aqui os tipos de memória, né, depois a gente vai comentar, muito importante, a gente tem aqui a criação, por exemplo, de forma estática de uma tarefa, ou se a gente estiver trabalhando no esquema de alocação dinâmica, que é o que a gente vai trabalhar, ele chama a função xTaskCreate. Tá? Então, assim, esse encapsulamento ele é extremamente bem feito. Tá?
cada uma das funções suporte. Então, veja, a OS-Thread New, como exemplo aqui, né, para vocês terem uma base do funcionamento, a OS-Thread New ela tem toda uma estrutura de execução segura que vai garantir a chamada das funções task create static ou task create de acordo com o tipo de alocação que foi configurado na aplicação, né? Ou seja, deixa bem mastigadinho. A gente vai visualizar depois em outras funções como a coisa é muito bem estruturada. E se a gente descer por todo o arquivo, é isso que a gente vai ver em cada uma das funções, como isso é encapsulado. Tá? Posteriormente, a gente vai tratar isso de uma forma bem detalhada, função a função, à medida que a gente vai avançando aqui nas nossas lições. Tá? Bom, como tudo na vida, existem, logicamente, prós e contras, né? Quando a gente trabalha aí com a API nativa do FreeRTOS, nós temos como desvantagem, por exemplo, a questão de portabilidade. Então, se você vai passar para um outro RTOS, você tem que reescrever muita coisa no código. Quando você usa o CMSIS, em contrapartida, você tem uma alta portabilidade. Você pode trocar o kernel mantendo a mesma API. Tá? Quando você fala em acesso a recursos avançados de forma direta, quando você usa a API nativa, FreeRTOS, você tem total. Todos os recursos, parâmetros estão disponíveis. Quando você usa o CMSIS, você tem isso de forma parcial, limitado às especificações que o CMSIS expõe diretamente para você. Mas você, como um usuário avançado, consegue intercalar e utilizar, quando você tiver essa necessidade específica, diretamente uma função do FreeRTOS, porque ele está encapsulado, ele está rodando, ele está adicionado ao seu projeto também. Com relação ao desempenho, tá? O RTOS, quando você usa nativamente, ele acaba sendo levemente melhor, tá? Por quê? Porque quando você adiciona o CMSIS, você está tendo um overheadzinho, você tem chamadas que passam por encapsuladores ou wrappers, né? Outra coisa interessante, né? Agora, uma vantagem do CMSIS RTOS, a facilidade de integração com middlewares DST. Quando você fala em integração com middlewares, você está falando em integração com outros recursos de software bastante volumosos. Exemplo, trabalhar com estruturas de alocação de arquivos FAT. Você já tem o FAT-FS dentro do próprio KubeIDE. Ele, quando você trabalha com FAT-FS, utilizando aí as funcionalidades FAT com RTOS, nativamente ele implementa baseado no CMSIS RTOS e não no FreeRTOS. Então você já tem um plus. Entre outros, nós vamos abordar isso no nosso último exemplo prático, que é uma videoaula bastante extensa, onde nós vamos desenvolver um projeto completo do zero e lá nós vamos trazer essas facilidades em você utilizar ali o CMSIS RTOS V2. Outro ponto é a curva de aprendizado. É muito menor a curva de aprendizado quando você usa o CMSIS RTOS V2 do que quando você usa o FreeRTOS. Né? Um ponto de desvantagem, né? Comunidade de documentação. No caso do FreeRTOS, ela é muito ampla. Exemplos, fóruns, né? Tutoriais bastante abundantes. Quando você já entra no CMSIS RTOS, isso é um pouco menor. Tá? É dependente muito particularmente do fornecedor. No nosso caso, é ST. Mas na ST, nós temos bastante documentação. A depuração no FreeRTOS ela é mais transparente. Você vê o kernel diretamente. Aqui no CMSIS RTOS pode ser menos clara, esconder alguns detalhes, mas nós vamos aprofundar isso aqui no nosso treinamento. Manutenção a longo prazo é a vantagem de você usar o CMSIS. Ela acaba sendo mais estável porque a API CMSIS ela muda muito pouco. Já do FreeRTOS vai depender da evolução do FreeRTOS, que hoje né, pertence aí à Amazon. Tá? Então é muito legal esse passado que a gente está fazendo aqui. Dentro do site do FreeRTOS, você tem aqui, se você, eu quero ver como que funciona a API. Legal,
Você tem documentos do desenvolvedor aqui, né? Como que cria uma função, né? Alocação estática versus dinâmica, né? Você tem uma série de informações aqui no próprio website do desenvolvedor, né? Posteriormente, a gente vai comentar um pouquinho aqui também desse padrão, né? O padrão MISRA-C, né? A ideia da padronização utilizando a convenção, né? O MISRA-C, é que você tem aí, por exemplo, uma prefixação dos tipos, né? Uma convenção definida aí, por exemplo, para variáveis, né? Dá um exemplo básico. Quando você for usar uma variável do tipo void, você adiciona um V minúsculo na frente, para dizer que aquela variável, para o bom entendedor, para quem está fazendo a leitura do programa, que ela é um tipo void. Uma função que vai retornar void, por exemplo, você escreve, por exemplo, vtask delete. Você quer deletar uma tarefa e você retorna um tipo void. Então é muito comum quando você entra aqui nativamente no FreeRTOS, você tem alguns tipos, né? Então você tem aqui, para ponteiros, você tem um ponto minúsculo, P minúsculo, né? Char, void, né? E assim sucessivamente. É bastante interessante a estrutura dessa API. Então, quando você tem, por exemplo, aí o variáveis com prefixo C, C é para char, né? Então aqui, ó, pointer, char, name. Né? É descritivo a coisa, né? Está sendo descritivo, que é um tipo char, ponteiro, nome. Quando você tem aí o S é para short, ou seja, inteiro de 16 bits, né? Quando você tem o I, é inteiro de 32 bits. Quando você tem o X, o X, né? Aqui é um exemplo, X. X é que ela vai retornar um datatipo. É um data type. Você está retornando, por exemplo, essa função que começa com X, ela está retornando um data type. Se fosse uma variável, ela seria uma variável de um determinado tipo que você desenvolveu. Então é bastante interessante como que a padronização BISRAC ela tende a facilitar aí o desenvolvimento e a leitura do seu programa, do seu projeto. Bom, então antes aí de começarmos a editar o software de teste neste vídeo, né? Vamos aqui abrir as configurações do RTOS e visualizar algumas coisas interessantes aqui. Então a gente vem aqui na parte de edição do middleware, né, FreeRTOS, e aqui de cara nós já observamos aqui alguns parâmetros de configuração. Tá? Eu vou mostrar para vocês que é possível ajustar esses parâmetros aqui na ferramenta gráfica e posteriormente, né, de editar aqui na ferramenta gráfica, trabalhar dentro de um desses arquivos, que é um arquivo bastante importante dentro dos arquivos de configuração do FreeRTOS, e fazer lá naquele arquivo também suas edições, né? Então, por exemplo, inserir ali configurações de usuário, né, configurações que você mesmo pode dentro dos espaços que a ferramenta permite, né, com segurança, fazer essas ponderações. Então aqui tem algumas configurações que nesse momento a gente vai simplesmente manter os valores, né? E outras que a gente vai modificar, entender um pouco das suas características aí de funcionamento. Tá? Muito bem, você tem aqui também ajustes avançados, né? Então um dos ajustes aqui que a gente vai manter ele no padrão é esse New Lib Entrant, tá? Esse ajuste aqui nós vamos manter ele como desabilitado, tá? Então não vamos alocar esse tipo de estrutura, né, para cada task criada. Nós vamos manter essa opção aqui como desabilitada. Tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente vai assegurar. E se a gente observar aqui, né, nos comentários, né, a biblioteca newlib, né, o suporte para a biblioteca newlib,
Ele foi incluso aqui devido a uma demanda popular, tá? Mas não é usado pelos mantenedores do FreeRTOS. Então, eles deixam bem claro que não são responsáveis pelos resultados na operação da biblioteca e que o usuário deve estar familiar com essas bibliotecas, né? No caso, com esta biblioteca, e providenciar implementações que garantem as seguranças necessárias, né? Então, no nosso caso, nós não vamos utilizar aqui as implementações da New Live. Então, nesse momento, eu vou deixar aqui essa opção como desabilitada. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante aqui para a gente conseguir fazer a compilação sem nenhum tipo de erro. Tá? Bom, tudo isso daqui, na parte de configurações de parâmetros, ela basicamente quando a gente gera o código, né, aqui da ferramenta gráfica, é gerado um arquivo. Tá? Então, existe um arquivo, que é o arquivo que eu vou mostrar aqui para vocês, de configuração do FreeRTOS. Então, quando a gente vem aqui na parte de projeto Explorer, a gente tem aqui freertosconfig.h. Quando a gente abre esse arquivo, a gente pode observar aqui as configurações, né? Elas vão aparecer aqui. Então, minimal stack size, total heap size, usar preempção, alocação estática ou dinâmica, né, o suporte às alocações, tudo isso, né, ele automaticamente vai gerar aqui a partir do que a gente definiu na ferramenta gráfica. Ah, então você pode ver aqui o tamanho do total do heap size, né? Se vai ter time slicing ou não, né? A gente configurou aqui, por exemplo, o use preemption, né? Aí eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês das opções aqui que a gente tem aqui mais interessantes, né? Ok, então tudo isso daqui você pode vir usar a ferramenta gráfica, configurar, salvar, gerar gerar esse arquivo, né? Esta configuração e utilizá-la. Tá? Então, um ponto bastante importante aqui para se lembrar. Então, no arquivo freertosconfig.h, a gente tem um reflexo dessas particularidades, né, que a gente configurou. Claro, aqui você pode vir, tem uma área de usuário, né? User Code Begin aqui, ó, tá? Tanto aqui quanto aqui na parte de definições, e você pode adicionar suas definições aqui, que não se encontram ali na ferramenta gráfica. E nós vamos adicionar algumas definições de usuário ao longo do nosso treinamento, dos nossos próximos vídeos. Tá? Então a gente vai usar esse espaço para poder fazer essa interação com o arquivo. Tá? É um ponto bastante importante. Então, aqui antes da gente passar aqui em algumas informações que são importantes logo de cara para a nossa configuração, eu comentei, né, que a gente está usando um kernel no sistema preemptivo com time slicing, né? Ah, mas você pergunta onde que está a configuração de time slicing aqui, né? O que a gente tem aqui é a configuração do preemptivo, né? Então está habilitado para o uso preemptivo, tá? Onde que está a configuração se ele está trabalhando com time slicing ou não? A gente tem aqui o arquivo freertos.h, que eu vou mostrar para vocês, né, que existe aqui dentro da própria parte aqui do FreeRTOS, include, né, freertos.h. E dentro desse grande arquivo aqui, né, a gente tem algumas configurações, né, que se elas não foram incluídas, ele automaticamente inclui. Tá? Então, só para passar rapidamente aqui, aquilo que a gente comentou do time slicing, vocês podem observar que ele vai estar sendo definido aqui. Então, se não foi configurado, se não foi definido o time slicing, defina-se um time slice, né? Então, esse é um ponto bastante importante, um outro arquivo muito relevante aqui das configurações.